Compartilho com você o Evangelho do dia 11 de agosto, quinta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 18, do versículo 21 até o capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrando, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro caiu a seus pés e suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho do dia aborda um tema essencial para a vida cristã e também para as nossas relações humanas em todos os níveis: a necessidade de perdoar sempre. Um breve contexto. No tempo de Jesus, os rabinos, mestres, discutiam a respeito de quantas vezes a pessoa ofendida era obrigada a perdoar. Alguns rabinos mais generosos diziam que devia perdoar até 4 vezes. Daí a razão da pergunta de Pedro no Evangelho de hoje. Pedro também quer ouvir do Mestre Jesus qual é o seu parecer sobre tema tão difícil. Sabendo da generosidade de Jesus, Pedro também propõe uma quantidade de vezes mais generosa. Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Pedro talvez tenha se inspirado também no Antigo Testamento, onde encontramos Lameque, descendente de Caim, prometer vingar-se até 7 vezes. A máxima vingança, Pedro pensava em contrapor o máximo perdão. Mas Pedro foi surpreendido pelo Mestre. Jesus pede que seus discípulos devem estar dispostos a perdoar, não apenas 7 vezes,
mas 70 vezes 7, ou seja, sempre. Em quem seus discípulos devem se inspirar para perdoar assim? Em Deus, que é rico em amor e misericórdia e que não se cansa de perdoar. Deus está sempre disposto a perdoar as nossas ofensas, por maiores que elas sejam. A exemplo do patrão, na parábola de Jesus, que perdoou a grande dívida de seu empregado quando este lhe suplicou. Porém, aquele empregado não foi capaz de perdoar quem lhe devia uma pequena quantia. Recebeu compaixão, mas não usou de compaixão. Eis o grande apelo do Evangelho do dia. O discípulo de Jesus deve saber que perdão deve gerar perdão e que compaixão deve gerar compaixão. Afinal, quem foi perdoado por Deus deve dispor-se a perdoar sempre e de todo o coração aos irmãos. Caso você tenha dificuldade de perdoar alguém, peça hoje o dom do Espírito Santo e Jesus o enviará em seu socorro para perdoar sempre e de coração. Amém. Que Deus abençoe e fique iluminado nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.